Meus amigos, quanto mais mexe, mais fede. Esse é o caso aí do nosso Banco Master, né? Que tá virando um escândalo de proporções gigantescas. Tá virando quase que um petrolão. Já já tá ali, ó, tá ali com o petrolão de tanta gente envolvida. É um escândalo incrível que está deixando aí a República em polvorosa, porque ele envolve pessoas, vários políticos, os ministros do STF aí, você vê o Alexandre de Moraes, o Toffoli, com envolvimento, não, a gente não tem provas, mas tudo indica, né? O Alexandre de Moraes já tem provas, né? Porque tem o contrato da sua esposa com o Banco Master, né? E o ministro Dias Toffoli tem o caso aí do Resort, né, que tinha todo um envolvimento aí com o Banco Master. E agora, pessoal, a Rede Globo dedicou alguns minutos do Jornal Nacional. Olha que incrível, a Rede Globo dedicando minutos do Jornal Nacional a desmascarar o ministro Dias Toffoli. E depois também eu vou mostrar para vocês uma reportagem do portal Metrópolis mostrando que o irmão do Dias Toffoli deu uma procuração para o advogado da JIF para que ele pudesse fazer negócios em nome do tal do resort, que teoricamente seria do Dias Toffoli, que estaria usando seus irmãos como laranja. Olha a confusão, olha, até é difícil de entender. Esse escândalo, ele tem tantos, ele vai se emaranhando, é tanta coisa que a gente tem até dificuldade de entender, né? É uma emaranhada, é como falaram ali na Globo News, até no outro vídeo que eu postei agora há pouco, você puxa uma pena e vem uma galinha inteira, né? Com todas as suas, com tudo que tem uma galinha vem junto, né? Você puxou só uma peninha, aí vem um monte de coisa atrás. Então tá sim, cara, o negócio é gigantesco e de proporções nunca vistas antes. Vamos assistir aqui, pessoal, vamos lá. República, Paulo Gonet decidiu arquivar uma representação que pediu o afastamento do ministro Dias Toffoli da investigação do Banco Master. Hoje, uma reportagem do jornal O Globo revelou que o Supremo pagou diárias para seguranças apoiarem autoridades da corte no Paraná, numa região onde fica um resort que já pertenceu a dois irmãos de Dias Toffoli. O hotel teve como sócio um fundo de investimentos ligado à empresa REAG, investigada no caso Master. O pedido foi apresentado por deputados do Novo e do PL. Eles alegavam possível impedimento ou suspeição de Dias Toffoli. Em novembro do ano passado, o ministro viajou para assistir a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, em Lima, no Peru, no mesmo voo particular que um advogado que defende um diretor do Banco Master. Ao arquivar a representação, o procurador-geral Paulo Gonet afirmou que não há providências a serem tomadas, pois o caso já está em análise no STF. A PGR ainda analisa um outro pedido de afastamento feito pelo senador Eduardo Girão, do Partido Novo. Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo revelou que a sede de uma empresa de dois irmãos de Toffoli, José Carlos e José Eugênio, que foi dona de um hotel à beira de uma represa em Ribeirão Claro, no Paraná, o Resort Taiaiá, funciona nesta casa. O Estadão foi ao endereço da empresa chamada Marides Participações, registrado na Junta Comercial de São Paulo. Lá encontrou uma casa de 130 metros, onde José Eugênio Toffoli mora com a esposa. Cássia Pires Toffoli disse ao jornal que nunca soube que a casa foi sede da Marite e que não tem conhecimento de qualquer ligação do marido com o resort. Ô moço, dá uma olhada na minha casa. Tá vendo aqui? Tá vendo a situação na minha casa? Aí você entra dentro, você vai se assustar. O que tá lá, eu não sei. Eu sei que eu moro aqui, já vai fazer 24 anos, e eu não sei de nada que é sede aqui. Aí o que é onde eu moro. Em 2021, os irmãos de Toffoli venderam, por intermédio da Marite, parte das cotas que tinham no resort por mais de 3 milhões de reais. A venda foi feita para o Arlim, um fundo controlado pela REAG, administradora de investimentos ligada ao Banco Master. Segundo o Banco Central, a REAG e o Banco Master montaram um esquema de operações combinadas para que o dinheiro circulasse entre fundos previamente organizados. Em agosto do ano passado, a REAG foi alvo de busca e apreensão em uma mega operação contra o crime organizado, que mirou o esquema de lavagem de dinheiro do PCC. A operação foi batizada de Carbono Oculto. A REAG também é investigada no inquérito comandado por Dias Toffoli. O inquérito foi para o STF por determinação do ministro, após pedido dos advogados de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Desde que assumiu o caso, Dias Toffoli decretou sigilo absoluto na investigação. Marcou uma cariação entre o dono do Master e um diretor do Banco Central que conduziu o processo de liquidação do Master. Reclamou da atuação da Polícia Federal e escolheu peritos da corporação para analisar material apreendido. O Fundo Arlim e a família Toffoli permaneceram como sócios do resort de setembro de 2021 até o ano passado. A família Toffoli vendeu a participação na sociedade em fevereiro e o Fundo Arlim deixou o negócio em julho. Hoje, reportagem do jornal O Globo revelou que o STF pagou 128 diárias a seguranças em viagens durante feriados, finais de semana estendidos e recesso do judiciário para a região onde fica o Resort Taiaiá, entre 2022 e 2025. O custo total das diárias foi de R$ 460 mil. Em geral, ministros do Supremo viajam acompanhados de segurança. Aí, né, quem pagou fomos nós, né, com os nossos impostos. Por isso que o Lula precisa aumentar impostos constantemente, né? Ele botou o Haddad lá para aumentar um imposto a cada mês para eles conseguirem dar conta de bancar toda essa bandalheira, né?
Em nota, José Eugênio Dias Toffoli, administrador da Marite, declarou que a empresa com sede em Marília não integra atualmente o Grupo Tayayá, sediado em Ribeirão Claro, no Paraná. Que a participação anteriormente existente foi integralmente encerrada por meio de 2 operações sucessivas, sendo a primeira a venda de parte da participação ao fundo Arlim, em 27 de setembro de 2021. E que a segunda foi a alienação do saldo à empresa PHD Holding, em 21 de fevereiro de 2025. Afirmou também que todos os atos e informações financeiras da Marite estão devidamente declarados à Receita Federal do Brasil, conforme exigido pela legislação. Nós não tivemos retorno dos outros citados na reportagem. Dias Toffoli, que é um dos irmãos do ministro Dias Toffoli, ele assinou uma procuração dando poderes para esse advogado da JF, o Paulo Humberto Barbosa, a representar a Marite Participações em reuniões sobre o Tayayá. Olha aí, agora está envolvimento da JF, que é dos irmãos Batistas, que são os melhores amigos do Lula. O Lula adora os irmãos Batista, né? O Joesley e o Wesley Batista, eles são assim com o Lula, né? Unha e carne, inclusive andaram representando o Brasil lá nos Estados Unidos, né? Foram até mais importantes do que os próprios políticos brasileiros, né, que foram lá para tentar resolver aquela situação do tarifaço. Foi lá os Batistas, amiguinhos do Lula, e conseguiram coisas que não se estavam conseguindo, né? Vai explicar em partes quem são essas pessoas, né? O José Eugênio é um engenheiro eletricista, irmão do Dias Toffoli, e que tinha ali cotas do resort, tinha comprado em 2021, se não me engano, cotas desse resort ali no Paraná, um resort de luxo, como a coluna Teresa Matais trouxe aí na semana passada, mostrando que tinha até cassino lá dentro. Como que um engenheiro eletricista, um cara de classe média baixa, ali dá pra gente ver a casa dele, uma casa simples, como que ele tem dinheiro para comprar cotas de um resort desse tamanho, né? Ah, meu Deus do céu. Como é que o Toffoli vai explicar isso daí, né? E ele comprou essa parte desse resort por meio dessa Marite de Participações, né? É uma empresa que tanto ele quanto o outro irmão do Dias Toffoli tinha essas participações nesse resort Tayayá. É uma empresa, essa Marite de Participações é uma empresa aí de fachada, não de fachada, mas ela fica num endereço ali muito simples em São Paulo. É de fachada. Ele não quer falar porque ele não quer se comprometer, né? Mas tudo indica, né? Para qualquer cego, né? Olha, não precisa ver nada, é só escutar que a gente já decide, que percebe o que está acontecendo. Paulo, Né? Marília, e que aí chama a atenção também de algumas investigações. O Paulo Humberto é a pessoa que comprou essa parte do resort, uma das pessoas, né, como você bem disse, uma outra parte do Pará, com o caso com o Banco Master, e o Paulo Humberto, que é um dos advogados da JF, comprou essa outra parte. E essa procuração que a gente teve acesso, que a gente obteve junto a um cartório de Marília, no interior de São Paulo, ela mostra o José Eugênio, que é o engenheiro eletricista, dando poderes para o advogado da JF participar de reuniões ali sobre o Tayayá em 2025, para que ele pudesse fazer qualquer coisa, assinar documentos, falar em nome da empresa, decidir cotas, enfim, dando todo esse amparato para o advogado da JF durante essas 2 reuniões que aconteceram em fevereiro. E é justamente nesse mês que a Marite de Participações vende a parte que ela tinha desse resort para o advogado da JF, né? Foi justamente nesse mesmo mês que aconteceu essa transação. A gente não sabe exatamente qual foi o valor. Existe uma estimativa de que pode ter chegado a 3,5 milhões, mas como se trata de um resort de luxo, esse valor de 3 milhões, mas o tamanho daquele resort, como a coluna da Teresa Matais mostrou, tem bastante coisa ali, uma área bem grande, bastante piscina, grande comodidade ali nesse resort. Então chamou a atenção essa questão aí desse poder que o irmão do Dias Toffoli estava dando pro advogado da JF, Natália. O que um advogado da JF teria a ver com toda essa coisa, né? Se não essa grande ligação que eles têm entre si ali, o Toffoli e os advogados da JF, eles são tudo amiguinho do Lula, vocês sabem. Wesley, Joesley, ali, Lula, unha e carne, não tem diferença nenhuma, é tudo ligado, né? Então tudo... Olha, é vergonhoso esse escândalo, gente, é vergonhoso, e o Lula tá esbravejando, dizendo que tem que condenar o Vorcaro, o Daniel Vorcaro, mas o Lula só está fazendo o discurso para inglês ver, porque na verdade ele está... o escândalo já está começando a chegar nele, né? Depois aí que descobriram que o Jacques Wagner, que é o líder do Senado, do PT, lá na Câmara dos Deputados, na Câmara não, no Senado, né? Ele indicou o Guido Mantega para ser um dos diretores lá do Banco Master, para ganhar a bagatela de R$1 milhão. Olha que coisinha boa, né? Arrumaram ali. Já pensou ser contratado para ser um diretor aí do Banco Master e ganhar R$1 milhão? O que envolvimento tem, né? Esse Banco Master para privilegiar um petista que foi o pior ministro que o Brasil já teve. Como que o pior ministro que o Brasil já teve, né? Um ministro da Economia que foi péssimo. Foi unanimidade, todo mundo achou o Guido Mantega péssimo. E aí ele vai trabalhar no Banco Master para ganhar R$1 milhão, né? Que ligações eles têm
para que o cara consiga um emprego desse, né? O Jacques Wagner indicou, né? A mando de quem o Jacques Wagner indicou? Porque era o Lula queria colocar o Guido Mantega em outras estatais ali, mas não conseguiu, porque deu uma repercussão muito negativa. Né? Tentou colocar o Guido Mantega em vários cargos, mas não deu certo. E aí arrumaram ali para ele dirigir algum cargo ali, né? De valor ali no Banco Master, né? Porque tem que ser um cargo importante para ganhar R$1 milhão, né? É dinheirinho de pinga para eles, né? Porque eles falam em bilhões aí, né? Bom, pessoal, deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.